Boas Decisões, um podcast para uma vida financeira bem-sucedida. Olá, bem-vindos a mais um podcast da DS Seguros. Hoje vamos ter aqui um tema que é bastante importante no que diz respeito principalmente às famílias, que é no fundo a importância que os seguros têm na proteção das famílias e portanto fala-se muito em seguros, existem seguros de todo o género, mas a verdade é que grande parte das pessoas acaba por ter, na maioria dos casos, os seguros que são obrigatórios e nesse caso, esses seguros, atenção, regra geral, para segurar as coisas e não as pessoas e portanto decidimos hoje fazer um podcast para poder explicar um pouco melhor a todas as pessoas os seguros que existem para além do seguro das coisas, digamos assim, da casa, do carro, até da saúde, mas normalmente isso serve para segurar principalmente coisas físicas, mas de facto a proteção das famílias, a proteção das pessoas tem muito que se lhe diga e portanto hoje acabámos por escolher dois especialistas nesta matéria e portanto o Bruno Duó e o Eduardo Soares, que eu agradeço desde já portanto a vossa presença e a participação. Portanto há muitos anos que estão na área, há muitos anos que têm uma loja da DS Seguros com grande sucesso, no caso até numa das ilhas dos Açores, em Angra do Heroísmo, e portanto há praticamente, estão quase a fazer 10 anos, portanto há 9 anos praticamente, um pouco mais, portanto fazem 10 anos para o ano, e tem sido realmente uma loja que sempre privilegiou portanto, a colocação de seguros ou o esclarecimento da população na vertente realmente da proteção familiar e nessa especialização. E, portanto, são uma das nossas lojas mais especializadas a nível nacional nessa matéria. Agradeço desde já, portanto, como já tinha dito, poderem ter vindo e começava aqui, por exemplo, pelo Bruno Duó. Portanto, do ponto de vista do Bruno, quais são as principais preocupações que uma família pode ter tirando, na área dos seguros, tirando aqueles seguros que já toda a gente sabe, os obrigatórios, dos automóveis e tal, mas depois, quais são assim os principais focos de preocupação que uma família deve ter e que poderia estar salvaguardado pelos seguros? Pronto, antes de mais também agradecer aqui a oportunidade aqui ao grupo de DS Seguros e ao Dr. Luís Tavares, é um gosto da nossa parte estarmos presentes. Relativamente à questão do doutor, é bastante pertinente, porque a população em geral hoje tem uma nova forma de poder proteger o futuro da sua família contra imprevistos e naturalmente que a Previdência aparece aqui de uma forma em que muitas pessoas têm desconhecimento da população em geral dos produtos de Previdência e que naturalmente podem ter acesso a uma cobertura muito mais abrangente, que pode garantir, inclusive, manutenções de padrão de vida da família, pode garantir a educação escolar dos filhos, pode garantir, inclusive, uma doença grave, um tratamento, um dinheiro para fazer face a despesas do dia-a-dia da família, portanto a parte financeira da vertente de previdência é muito importante para que as pessoas possam, na indemnização, fazer face a tudo aquilo que é o seu dia-a-dia e os imprevistos que vão acontecendo e naturalmente hoje esta nova forma, esta nova solução que está aí no mercado e que muitas pessoas desconhecem, podem realmente procurar especialistas que lhes podem ajudar naturalmente a criar uma solução única, exclusiva, naturalmente à imagem e às condições de cada família e, portanto, está aí no mercado e toda a gente deve procurar naturalmente conhecer. Sim, no fundo, as pessoas têm enfim, os seguros tradicionais, muitas vezes porque são obrigatórios e, portanto, para proteger a sua casa, o seu carro, etc., principalmente nessa matéria. Mas depois, de facto, parece-nos que existe realmente uma grande falta de literacia de seguros, neste caso, no sentido das pessoas salvaguardarem até o que é mais precioso para elas. Quer dizer, numa família, realmente numa organização familiar, portanto, para além das coisas que a família tem, a família para no dia-a-dia poder viver, ter a sua vida normal, uma das questões fundamentais tem a ver com a parte financeira
e, portanto, o ter rendimentos que estão salvaguardados, quer dizer, se tem 2 elementos do agregado familiar que normalmente trabalham, o pai e a mãe, e portanto a vida está organizada, tem as suas despesas que dependem daqueles rendimentos. E portanto, se de facto existe algo que muda esta entrada de rendimentos na família, isto pode causar aqui uma diferença muito grande no agregado familiar, seja por vários eventos, quer dizer, seja pelo facto de ocorrer uma morte ou uma invalidez, que será uma coisa definitiva, ou até do aspecto, portanto, algo temporário. Portanto, a pessoa, um dos elementos do agregado familiar, por exemplo, não poder desenvolver a sua atividade profissional durante 1 ano ou 2, por acidente ou doença. Num caso desses, agora perguntava aqui ao Duarte, existem soluções, ou que tipo de soluções é que podem existir? Quer dizer, realmente se eu for um elemento de um agregado familiar e que me preocupa em dizer, ok, se eu amanhã, por motivo de doença ou acidente, estiver impedido de trabalhar durante 1 ano ou 2, claro que tenho a Segurança Social e, portanto, em princípio, se tiver um ordenado, vou ter a Segurança Social. Mas isso é uma situação que me resolve o problema ou, do ponto de vista de um especialista, quer dizer, qual é o enquadramento aqui nesta situação? O que é que o Duarte teria a dizer sobre esta situação? Olha, isso é uma questão pertinente, porque as pessoas têm o desconhecimento total do que é os apoios sociais, e muito bom que nós temos no nosso país, mesmo assim, mas há um pouco a falta de conhecimento do que é que nos pode acontecer, principalmente, e qual é as situações que nos podem interromper, por assim dizermos, o nosso padrão de vida, a nossa estabilidade financeira, a nossa proteção. Normalmente temos tendência de proteger as coisas, e quem paga essas coisas todas normalmente não está protegido. Eu tenho em crer que muito é por causa do desconhecimento do que é que existe no mercado. Porque as grandes massas trabalham muito o património, trabalham muito as coisas materiais, é o mundo que nós vivemos hoje, e as pessoas muitas vezes basta pararem um pouco para pensarem e porem um cenário se amanhã, por um motivo, e factualmente, estatisticamente, a grande maioria das pessoas, antes da idade da reforma, tem uma situação de infelicidade mais grave na sua vida. E isto são dados factuais que não podemos ignorar, não podemos fingir que não nos acontece nada, é um dado adquirido. E o que nós temos que fazer é quase como uma questão de investimento, é saber se aquilo que nós construímos toda a vida, se a importância da segurança da nossa família, e quando há filhos mais ainda, se está devidamente protegida. E é possível proteger esses rendimentos numa vertente de proteção de família, é possível proteger os rendimentos numa vertente de compensação imediata, porque estas pessoas vivem do seu rendimento e, dependendo do sistema social das pessoas, vão ter lacunas. A Segurança Social, por exemplo, paga a partir do 4º dia 55% do que é declarado. E isso é insuficiente hoje em dia para as famílias, porque estão projetadas para os rendimentos oferidos em idade ativa. E é importante proteger isto. E cabe às pessoas fazer essa mesma questão. Se amanhã me acontecer algo, o que é que eu posso? O que é que me acontece? Qual é o meu cenário atual? Mas aqui acredito realmente que muitas pessoas poderão não ter bem essa noção. Ou seja, de facto, pelo que o Duarte está a dizer, se a Segurança Social vai pagar algo em torno dos 50% e tal, 60% do rendimento declarado, do rendimento bruto, a grande parte das pessoas que trabalham acabam por receber mensalmente um valor muito superior a esse, porque normalmente têm horas e subsídios e, portanto, várias outras componentes no ordenado que fazem com que o salário que leve para casa seja no entanto o salário bruto normalmente é bastante mais baixo. O que quer dizer que no caso de estar 6 meses ou 1 ano por doença ou acidente sem trabalhar, poderá criar um buraco numa família, um buraco financeiro muito significativo, porque, por exemplo, sei lá, um elemento do agregado familiar que esteja habituado a levar para casa mensalmente 2.000 euros, por exemplo, mas que tem um ordenado bruto de pouco mais de 1.000, que acontece muitas vezes. Se passa de repente a receber apenas cerca de 60% do bruto, seriam cerca de 600 euros. Ora, se está habituado a levar 2.000, faltam aqui todos os meses 1.400 euros. Grande parte das famílias acredito que não terão preparado um fundo de maneio para aguentar durante 6 meses ou 1 ano 1.000 e tal euros de folga, porque grande parte das famílias acaba por estar organizada um pouco de acordo com os rendimentos que têm,
distribui-os e, portanto, é um X para pagar a casa, é um X para pagar as despesas, é um X para o colégio dos filhos, é um X portanto, para as despesas do dia-a-dia e, portanto, se de repente falha aqui um valor significativo durante muitos meses, acredito que isto cria uma dificuldade. E era nesse sentido que estava a perguntar, existem então no mercado possibilidades da pessoa contratar um seguro que, no fundo, complemente portanto, o seguro, o subsídio da Segurança Social em caso de invalidez temporária, de ficar a receber durante um determinado período um determinado valor, é isso? Sim, não só existe, como pode ser adaptativa a cada elemento da família, que muitas vezes temos elementos da família, casais, pessoas que vivem em união de fato, indiferente do regime que vivem, que têm situações sociais de proteção social diferentes, um ADSE, um ADM, ou um SAD, etc., têm situações de necessidades diferentes e é importante as pessoas perceberem isto, porque normalmente quando se procura isso no mercado e se não tem com um especialista que tem as ferramentas todas à disposição para poder aconselhar a família de acordo com as necessidades que ele tem, muitas vezes acaba por ser tudo no mesmo saco as pessoas hoje em dia contratam pela moda às vezes ou porque ouviram falar e não é adaptado às suas necessidades e muitas vezes perde o valor ou a importância que aquilo realmente tem na família porque não é adaptado a cada elemento. E hoje em dia é muito importante procurar essa especialidade, procurar um especialista que informe devidamente, conhecer os produtos que o mercado tem. Nós, no Grupo de Soluções, temos essa facilidade porque trabalhamos com vários parceiros e porque é impossível um parceiro dar as respostas a todas as necessidades da família. E isso é importante mesmo para adaptar, para que o valor que aquela pessoa está a adquirir seja mesmo um valor indispensável. Porque uma coisa que era há muitos anos atrás um luxo, por assim dizer, ter proteções pessoais, um seguro de vida-previdência, que as pessoas tinham a ideia que era só morte, era quase como um luxo, era visto nessa vertente. Hoje em dia é uma necessidade, não tem dúvidas nenhumas, é uma necessidade premente que as pessoas têm. Hoje em dia, quem não tiver uma proteção está a pôr em causa muitos projetos de família, muita conquista que fez ao longo da sua vida e que amanhã pode estar em causa por uma infelicidade que infelizmente é normal, temos que ter isso em consideração. A diferença é como nós estamos preparados para ela, quando vier. Isso é uma grande verdade, porque a própria sociedade mudou muito drasticamente nas últimas 2 décadas. O que era normal até há 10, 15, 20 anos atrás, havia uma construção da sociedade completamente diferente da que é hoje. As famílias viviam bastante juntas e apoiavam-se umas às outras e quando havia um problema, uma infelicidade desse género, havia sempre um apoio familiar, portanto, que ajudava a cuidar dos filhos, a suprir algumas necessidades inicialmente, a readaptar a vida. Ora bem, essa realidade hoje mudou e, portanto, grande parte, 90 e tal % das famílias são famílias pequenas, nucleares, praticamente mãe, pai, um filho ou 2, que vivem em cidades, normalmente isoladas e, portanto, realmente é verdade, se hoje houver um problema, uma infelicidade, uma doença, um acidente, uma morte, uma invalidez, é muito difícil a família ter um apoio e, portanto, aumenta a necessidade dessa proteção através dos seguros, que pode realmente ou temporariamente ou definitivamente arranjar uma compensação financeira para ajudar essa família a readaptar-se à nova realidade e isso faz toda a diferença. E, portanto, aqui estamos a falar um pouco mais de por doença ou saúde realmente ou acidente, eu acabar por não poder trabalhar durante um tempo. Mas há uma outra vertente, e agora perguntava aqui ao Bruno do O, que é muito relevante. Em Portugal, realmente, o nosso país é um dos países com a maior percentagem de pessoas cobertas realmente por um seguro de vida. Portanto, dá a impressão que realmente no nosso país praticamente toda a gente tem seguro de vida e é verdade, porque de facto o nosso país é o país onde existe a maior percentagem de pessoas que compraram a própria casa. Portanto, o normal na maior parte dos países do mundo é as pessoas terem uma casa arrendada e, portanto, esse é um cenário que em Portugal é diferente e realmente durante as últimas décadas, devido ao apoio bancário, financiamento, as pessoas foram comprando a sua habitação, o que as obrigou a ter um seguro de vida. E, portanto, quando se pergunta a alguém se tem um seguro de vida, a maior parte das pessoas, muito satisfeitas, responde que sim, que tem um seguro de vida. Agora, a questão aqui que eu gostava de levantar é que esse seguro de vida realmente está desenhado e está pensado, e por isso é que é obrigatório do ponto de vista dos bancos quando te concedem crédito, existe principalmente para salvaguardar o banco, a instituição bancária, e portanto para quando o crédito quando há um problema de uma morte, uma invalidez, a dívida ao banco possa ser liquidada. Ora bem, mas
do ponto de vista de um especialista, se tivesse a aconselhar uma família, dizer, esse seguro de vida é um seguro de vida que realmente salvaguarda a família e que é suficiente, ou esta é uma abordagem muito superficial e devemos ter outras preocupações? Sim, devemos ter outras preocupações, portanto, e muito bem o doutor disse, 90% do mercado tem um seguro de vida porque o banco assim o exige ou porque tem alguma dívida e, portanto, e o banco naturalmente o banco não quer casas, quer eventualmente o dinheiro e a função do seguro de vida tem única e exclusivamente a reposição do capital em dívida no caso de uma morte ou até de uma invalidez, dependente do grau de invalidez, que poderíamos eventualmente abordar mais o assunto, mas não é o caso dos tipos de invalidezes que se fala muito, e há muitos tipos de invalidezes que faz toda a diferença no momento em que as pessoas precisam, e depois aparece aqui a solução de previdência, que é uma solução que é personalizada, é sempre criada à imagem da pessoa e da família que está à nossa frente, tem em conta fatores como o capital e os rendimentos e o próprio agregado familiar da família, em que há pouco falava aqui o Duarte e muito bem na questão da análise atual do estado do cliente a nível clínico, a nível dos rendimentos, a nível, o doutor falou aqui numa parte importante que é, muitas das vezes, são pessoas que trabalham por conta de outra, mas também têm um trabalho independente e por vezes não é só o que a pessoa perde no seu rendimento, mas o que deixa de ganhar por não poder fazer a atividade extra. Portanto, os acidentes pessoais complementa e todas as pessoas no mercado deveriam ter atualmente uma solução, apesar de haver poucas soluções ainda no mercado em geral para incapacidades por acidente ou por doença, que basicamente são complementos aos subsistemas obrigatórios que as pessoas têm, em que todas as pessoas deviam procurar e ter. Relativamente à questão do seguro de previdência, é importante personalizar e ir um pouco mais além e lembrar que hoje o contrato de seguro, as pessoas têm uma responsabilidade muito grande quando decidem ter um contrato de previdência, porque no século XXI a informação está aí. E quando nós decidimos investir num produto complementar, naturalmente é muito importante que nós saibamos o que é que o nosso produto realmente nos pode proteger, porque nós vamos investir durante 20, 30, 40 anos, porque é um produto que vai garantir o capital fixo ao longo de todo o contrato e, naturalmente, é um produto que tem que ser personalizado. E personalizado no sentido em que não é possível continuarmos a fazer como a maior parte das entidades fazem no mercado, que é continuar a apresentar produtos de vida sobre duas cabeças, em que as pessoas têm um capital, têm duas pessoas seguras e têm também, para além do capital e das pessoas, têm várias coberturas na mesma apólice. E é importante chamar a atenção a todas essas pessoas que devem procurar o seu banco e o seu mediador, porque esta proteção está tudo bem com ela, se as pessoas souberem que a primeira pessoa que tiver que usar uma das coberturas complementares que estão, muitas das vezes, ligadas ao seguro de vida à habitação ou até um seguro complementar de doenças graves, é importante que as pessoas saibam de que a primeira pessoa da família que usar o capital extingue-se e, portanto, a outra pessoa fica desprotegida. Portanto, aconselho naturalmente a ter uma apólice individual com coberturas individuais por pessoa no agregado familiar, sabendo que o mais importante é sempre quem ganha dinheiro, quem tem rendimento ao fim do mês. Nós sabemos, por alguma experiência ao longo dos 15 anos que já fazemos essa área, que muitos dos pais que nos procuram e as famílias que nos procuram têm muitas preocupações com os seus filhos. E nós compreendemos, porque eu também tenho filhos, e naturalmente gosto muito deles e tenho uma preocupação, mas os filhos tendem naturalmente a dar despesa ao fim do mês e o mais importante é quem sai todos os dias para trazer o rendimento, para permitir continuar a pagar as despesas do dia-a-dia, continuar a dar tudo aquilo que os nossos filhos e gostamos de dar aos nossos filhos e que isso é abolido numa situação de imprevisto. Daí, personalizar um produto hoje no mercado é, no mínimo, necessário ter 2 seguradoras e, no mínimo, 3 produtos. É impossível ter o melhor produto do mercado ligado só a um produto
com tudo o que é coberturas no mesmo produto. E, portanto, aconselho naturalmente às pessoas a procurarem um especialista e no grupo DS Seguros temos várias pessoas que podem auxiliar e fazer uma análise ao mercado, porque nós realmente temos todos os produtos e estudamos os produtos para eventualmente encontrar o melhor produto do mercado. E atenção que o melhor produto do mercado é sempre aquele que tem menos exclusões, e menos exclusões equivale a mais proteção a todos os nossos clientes. E, naturalmente, o desconhecimento daquilo que é a contratação de uma solução destas faz com que as pessoas, por vezes, quando necessitam desta proteção e pagam, às vezes, ao longo de 2, 3, 5 e 10 anos, nesta altura ficam frustradas porque descobrem que não ia de encontro àquilo que eram as necessidades reais da pessoa. Bem adequado. E, portanto, é o conselho que dou, portanto, procurarem um especialista. E, essencialmente, a DS Seguros tem uma vantagem, porque nós falamos muito na DS Seguros em termos daquilo que é, tem as seguradoras todas, mas há seguradoras que nós temos realmente produtos que são produtos atrativos para criar uma solução única e exclusiva para aquela família, mas depois há outras seguradoras do ramo tradicional em que os produtos não são adaptados àquilo que são as reais necessidades futuras de uma família e, portanto, é o conselho que deixo aqui e, naturalmente... Sim, no fundo existem aqui dois grandes desafios pelo que vemos, que é, por um lado, realmente... As pessoas olham normalmente para os seguros como um encargo e muitas vezes com essa frustração de quando existe um sinistro têm dificuldade em perceber o que é que está coberto, o que é que não está e por vezes sai um bocado frustrada a sua reação. Portanto, pelo que é absolutamente fundamental poderem recorrer antes de fazer o seguro realmente a alguém especializado no sentido de adequar muito bem o valor do dinheiro que estão a investir num seguro para as coberturas de facto que vão ser necessárias adaptadas àquela realidade. Portanto, este desafio parece-me bastante relevante e, portanto, felizmente nós temos conseguido ajudar centenas de milhares de pessoas ao longo dos últimos anos a fazer isso e, portanto, deixa-nos bastante satisfeitos. Outro desafio relevante tem a ver com a tal desmistificação de ter ou não ter um seguro de vida. E realmente a maior parte das pessoas tem um seguro de vida, mas para pagar, de facto, o empréstimo bancário, para liquidar ao banco a dívida. Que, regra geral, se formos ver bem, isso cobre, regra geral, cerca de 30% a 40%, quando muito, do rendimento disponível que aquela família tem. Ou seja, quando uma pessoa, hoje em dia, ou nos últimos anos, vai a um banco pedir um crédito, uma análise que é feita é que o banco, por regra, não empresta um valor cuja prestação que venha a resultar daí resulta em mais do que consumir mais do que 30% ou 40% do rendimento disponível da família. O que quer dizer, se eu tenho um seguro de vida então para cobrir 30% ou 40% do meu rendimento disponível, quer dizer que fica em falta 60% ou 70% do meu rendimento que não está coberto. E, portanto, é verdade que as famílias, para além de pagarem o crédito bancário, têm uma quantidade de outras despesas que vão ser cobertas por esses 60% ou 70% dos rendimentos que não estão aqui protegidos por esse seguro de vida. Daí, realmente, a grande importância das famílias deverem ter um seguro complementar ao seguro de vida do crédito à habitação, que lhes permita, o tal vida-previdência, salvaguardar que em caso de uma morte ou de uma invalidez, a família não fique de repente sem estes 60% ou 70% dos rendimentos que são necessários para garantir a educação dos filhos, para garantir o mínimo de qualidade de vida, até para garantir uma readaptação da vida familiar, porque se de repente um dos elementos que trabalhava deixa de poder trabalhar ou inclusivamente até falece, a família vai ter que se reestruturar e vai precisar de um tempo e de algum valor e, portanto, este é um aspecto absolutamente essencial e acredito que no dia-a-dia seja uma preocupação que têm com as famílias. Normalmente, perguntava ao Duarte, quando tem um cliente, portanto, que acaba por procurar-vos para fazer o seguro de vida do crédito à habitação, portanto, porque é obrigatório e tem que ser, normalmente, como é que costumam sensibilizar o cliente para a necessidade dele, para além do seguro de vida do crédito à habitação, que era realmente muito importante e que, aliás, é praticamente imprescindível e a família não poderia deixar de ter uma proteção para além de pagar o crédito do restante rendimento? Como é que costumam abordar esse tema? Sim, isso é uma boa questão, porque é isto mesmo, é fazendo questões.
é pondo os cenários em cima da mesa. Eu costumo dizer muitas vezes, ao longo dos anos, nós identificamos vários clientes e trabalhamos individualmente, porque um produto de previdência não é um produto que nós fazemos de ano em leve, não é um produto que está disponível aquilo que nós necessitamos assim, porque nós não temos conhecimento realmente das coberturas. Eu costumo perguntar muitas vezes o que é que ele quer que os filhos ou a esposa, o que é que quer que eu responda a eles quando vierem perguntar que tipo de seguro que o meu pai tinha, ou que a minha mãe tinha, ou que os meus filhos tinham. Porquê? Porque ele se calhar preferiu proteger o banco, proteger o carro, a casa, mas não protegeu quem paga isso tudo. Isso muitas vezes é colocar cenários. As pessoas hoje em dia, nessa correria, esquecem-se muitas vezes de parar para pensar. O que está aqui em causa é mesmo isto. Às vezes, se a gente se parar para pensar um bocadinho e pôr um cenário em cima da mesa, e todos nós já tivemos familiares diretos ou indiretos que já aconteceu algo. Não é preciso a gente pôr um cenário que seja quase impossível de acontecer. Basta olhar para o lado. E nós fazermos este filme para nós mesmos, dizer assim, se me acontecer isto, como é que fica o meu padrão de vida? Eu nem falo sequer na parte de falecer, mesmo em vida. Qual é a minha capacidade? A perca de rendimento de uma doença grave, o aumento das despesas por essa doença grave, o acompanhamento da pessoa que me tem que acompanhar, a adaptabilidade, depois inclusive da própria adaptação, do próprio padrão de vida, o garantir os filhos que vão continuar a estudar para amanhã serem independentes, o serem mesmo, até os próprios filhos serem independentes, isso é uma bela questão. Porque se tiver um pai acamado, com uma situação debilitada, muitas vezes impossibilita os filhos de ter uma vida profissional mais independente, porque estão agarrados a não deixar o pai, obviamente, ir para um lar, para perder a casa que tinham para ir para um lar, porque hoje em dia custa muito ir para um lar, as pessoas não têm condições financeiras. Hoje, nós estamos a fazer muitos seguros de vida também a pessoas, aos filhos a contratarem, a pagarem, entre aspas, para os pais. Porque é para ter o alívio necessário para os pais terem uma qualidade de vida que não impeça os filhos de continuarem a sua vida profissional. Porque ter condições de ter uma pessoa em casa, dar cuidados paliativos, a ter empresas que dão assistência hoje domiciliária 24 horas é possível, porque eles não têm rendimentos, ou vão para um lar, ou então não têm rendimentos para se aguentar e costumam ir para a casa dos filhos, impedindo muitas vezes os projetos futuros que eles têm, que não podem estar sediados sempre no mesmo sítio, muitas vezes têm que abandonar o local de residência para procurar oportunidades profissionais, e isso limita um pouco a vida futura da família. E depois vem a vertente também, que é o nosso público-alvo, é quem está a começar uma vida, quem tem a iniciar com filhos menores dependentes, porque para garantir a estabilidade deles e o futuro deles, temos que garantir a nós próprios. E normalmente nunca estamos garantidos. Garantimos tudo o que está à nossa volta e nunca garantimos quem é que paga isso tudo, quem é que permite que isso tudo possa ser possível. E isso é uma grande prioridade. E começa pela consciência, fazendo questões à pessoa, para a pessoa perceber qual é a sua realidade atual e o cenário, se acontecer A, B ou C, qual é o tipo de proteção que ele tem, qual é a preocupação que ele tem, e a partir daí eu costumo dizer que é dos produtos mais fáceis de vender no mercado, mais com um seguro patrimonial, porque estamos a falar de passar uma prioridade que está cá em baixo na lista das prioridades de uma família e passá-la, não digo para as primeiras, mas a partir da quarta, quinta prioridade. Porquê? Porque é isso que vai garantir todos os pilares essenciais da construção de uma família. Sim, não há dúvida que é uma questão de consciencialização e depois outra coisa que é, eu acredito que há muitas pessoas que por um lado não sabem que existem este tipo de proteções e por outro lado quando ouvem falar que existem, acredito que muitas delas tenham a ideia de que está completamente fora do seu alcance financeiro, que é muito caro e isso é outro dos mitos que muitas vezes tem que se resolver porque de facto existem soluções adaptadas à realidade de cada família e portanto agora a consciencialização não há dúvida que é o fundamental, porque a partir do momento que eu acredito que um cliente tenha uma conversa dessas com o Duarte e que perceba a realidade, vai chegar a um ponto que ele não consegue ir para casa tranquilo a pensar, eu quero lá saber, eu não vou fazer uma proteção para a minha família, provavelmente não conseguirá dormir muito bem nos próximos dias a pensar nisso. Eu costumo dizer muitas vezes que não só é um ato de amor para a família, mas também um ato de responsabilidade. Porque hoje em dia eu não acredito que uma família a proteção de uma família não vale €1 ou $2 por dia. Não acredito nisto. Sim, não e é todas as pessoas têm essa capacidade. É verdade. Todas elas que estão na idade ativa e que estão a trabalhar têm perfeitamente essa capacidade. O desconhecimento é que faz e às vezes o parar para pensar. Mesmo o desconhecimento hoje é fácil ter essa ferramenta à mão, de procurar especialistas que têm uma abrangência total. E depois, uma coisa muito importante também que é não podemos olhar para as proteções pessoais, o seguro de vida, o seguro de assistência pessoais ou inclusive o saúde, como a parte da cobertura em si. Aquela cobertura muitas vezes para o cliente que nunca aconteceu nada não lhes diz muito.
O que temos que olhar é o que é que aquele seguro vai lhe permitir manter ou até melhorar na sua vida. Porque se a gente for olhar, olha, um seguro hoje dá 100 mil euros, um cliente que nunca precisou pode não dar valor realmente a isto. Agora, amanhã, se saber que a sua padrão de vida deixa de ter, ou não pode ter aquela casa, não pode ter o filho a estudar numa universidade, ou não pode ter o filho na natação, nos projetos que ele tem, não pode manter o seu padrão de vida, aí sim faz sentido na vida da pessoa. Porque já não é o seguro em si, é a proteção que está em causa. É tudo o que esse seguro lhe proporciona que está em causa. E a consciencialização é fundamental, não há dúvida, porque realmente põe-se muito também essa questão de que a pessoa muitas vezes pensa, por exemplo, se eu morrer, depois quem cá está, as coisas continuam e tal. Mas é necessário termos atenção de que, por vezes, o pior cenário para uma família nem é um dos elementos falecer, é realmente ter uma invalidez, porque aí dificulta a readaptação do agregado familiar e, portanto, eu tenho que pensar, hoje trabalho, tenho saúde, consigo ter a minha família organizada, mas se realmente há alguma coisa no meu estado, por acidente ou por doença, me mudar e eu não puder continuar a trabalhar, passo a ser uma despesa extra para a família, deixa de entrar rendimentos e, portanto, isso é fundamental. Eu gostava ainda de abordar um último tema e ia perguntar ao Bruno, porque realmente, infelizmente, é cada vez mais uma realidade premente na nossa sociedade, que é realmente o aparecimento e a frequência muito expressiva das chamadas doenças graves. Quer dizer, hoje em dia, tudo o que tem a ver com a parte oncológica, os cancros e tal, infelizmente tem aumentado a prevalência muito grande, a frequência. Portanto, quase que não há nenhuma família, não há nenhum grupo de amigos que não consiga dizer, olha, no meu núcleo de amigos ou familiar não tenho ninguém com isso. Portanto, é uma realidade que as pessoas percepcionam. Felizmente, a medicina evoluiu de forma extraordinária e hoje já não é sinónimo ter um problema oncológico com a pessoa ter que falecer ou ter um problema, mas é verdade que exige tratamentos imediatos, tratamentos rápidos, portanto, quanto mais rápidos, melhores. Portanto, tem que haver disponibilidade financeira para isso e de maneira que realmente estar só à espera do nosso Sistema Nacional de Saúde é evidente que é um problema, é uma dificuldade, que muitas vezes não consegue ter disponibilidade para fazer os tratamentos com a brevidade que devem ser. Portanto, ter uma proteção aí é absolutamente fundamental, que pode ser feita através também do seguro de saúde, como é lógico, mas inclusivamente nos seguros de vida, cada vez mais começa a haver uma cobertura que é bastante interessante e gostava que o Bruno explicasse aqui um bocadinho melhor, que tem a ver com a possibilidade de eu, acoplado ao meu seguro de vida, poder ter a possibilidade de receber uma indemnização ou receber um capital, portanto, através apenas ainda do diagnóstico dessa doença grave, o que me permite realmente ter uma disponibilidade financeira para de imediato procurar os melhores médicos, os melhores tratamentos, das pessoas que têm lidado no dia-a-dia, quer dizer, as pessoas têm conhecimento que existe esta cobertura, que é bastante acessível e que poderiam e deveriam ter, ou não, quer dizer, qual é a importância, como é que o Bruno vê esta cobertura nos seguros de vida hoje em dia? Pois, todas as pessoas na generalidade que nos procuram, se há algum produto complementar que já tem, é as doenças graves no mercado atual. E, portanto, nós temos uma ideia muito particular relativamente às doenças graves. Portanto, é evidente que há 7, há 16, há 20, há 25, mas as causas principais, o cancro, o infarto, o AVC, as doenças cardíacas, a insuficiência renal, isto são as doenças em que só aqui estão, dentro das 10 causas principais de morte em Portugal, estão as primeiras 3, em que até o cancro não é a primeira, é outro tipo de doenças em que as pessoas até, normalmente, um infarto, um AVC, uma doença cardíaca, está sempre primeiro com um cancro. É evidente que está provado que 1 em cada 3 pessoas vai contrair um cancro em vida e há uma preocupação muito por aquilo que nós vemos à nossa volta, familiares, amigos, pessoas conhecidas a passar por que estão a passar. Naturalmente que as pessoas têm um foco muito nas doenças graves, mas quando nós falamos na Previdência, e a Previdência na generalidade não é um seguro de morte, porque morte está o risco principal, porque é um seguro de vida, mas as pessoas, naturalmente, quando procuram essas coberturas complementares, porque a doença grave é uma cobertura complementar dentro do seguro de vida, e a doença grave as pessoas colocam muito esforço financeiro mensal só na cobertura de doenças graves. E, por vezes, há situações, se é que podemos chamar, por exemplo, fibromialgias, diabetes tipo 1, tipo 2, que não estão como doenças graves, em que as pessoas têm esse tipo de doenças frequentemente e a cobertura de doenças graves não é possível ser acionável. Então o que eu aconselho é naturalmente as pessoas terem um capital vezes 14 meses do ordenado que ganham,
para doenças graves e depois ter coberturas complementares em todas as fases possíveis da vida, atestadas por um médico e por seguros no mercado, em que lhes permita, sim, ter uma cobertura realmente abrangente, em que, sim, eu posso não ter uma doença grave, mas posso, eventualmente, ter uma invalidez a partir de 56 que já me permita garantir fibromialgias, diabetes tipo 1, tipo 2, situações de doença, digamos, menos gravosas, que me permita acionar o meu seguro, porque de uma forma ou de outra, vou dar um exemplo, acontece muito, um contabilista, um cabeleireiro, uma nutricionista, dentro destas áreas independentes acontece muito terem situações que advêm da atividade profissional em que não permite fazerem a sua atividade principal, mas estão inválidos e não têm nada de doenças graves e não podem acionar o seu seguro e ficam na mesma desprotegidos e naturalmente frustrados porque investiram, porque as doenças graves, principalmente a partir de uma certa altura de idade, aumenta drasticamente consoante o capital contratado. Portanto, o conselho que dou, naturalmente, é as pessoas a fazerem uma solução mais abrangente, em que 90% desta solução não seja só em doenças graves, mas seja também seja abrangente no sentido de ter uma solução de proteção à pessoa em vida e não quando a pessoa morrer. Porque a pessoa em vida, e há pouco não tive a oportunidade de dar também aqui a minha opinião, eu gostava de reforçar a responsabilidade que é proteger uma família, quando nos dá essa oportunidade, é preciso chamar a atenção o que é que está em causa, porque o que nós, consultores, estamos a fazer, muitas das vezes estamos a falar da vida das pessoas. E a vida das pessoas, às vezes, as pessoas têm a ideia, como todos nós temos, nunca nos vai acontecer nada. A questão é que nós, às vezes, estamos numa reunião e estamos a falar sobre algo importante para aquela família e podemos estar na iminência daqui a um dia, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, a pessoa estar a passar por uma situação dessas. Nós não adivinhamos. Por isso é que a única forma de garantir o imprevisto é ter um seguro de previdência privada em que 90% das coberturas não é só em doenças graves, mas sim 90% protege a pessoa em vida. Ou seja, a pessoa não morreu, mas porquê? Porque eu vou dar aqui a minha opinião pessoal, são 15 anos já a proteger pessoas e é uma responsabilidade muito grande, garanto, porque eu também tenho uma família, também tenho uma casa, também me acontece na minha vida e eu costumo dar muito este exemplo, já em gesto depois, muitas das vezes, da pessoa já ter decidido, dizer que façam um exercício que é, a partir de hoje, aquela pessoa vai para casa, mas guarda o dinheiro numa conta, como se nunca tivesse lá voltado mais para casa. Que é o que vai acontecer, basicamente, à mulher que fica com o rendimento exclusivamente dela para pagar fazer face a todas as despesas do dia-a-dia, mas o marido está a ver o que é que está a acontecer, que é a falta do ordenado dele. E, portanto, a partir daí, as pessoas, naturalmente, ganham uma consciência, porque a preocupação principal das pessoas não é quando morrem, é essencialmente quando em vida tornam-se um peso para as outras pessoas. E hoje, no século XXI, nós conhecemos várias famílias em que o marido e a mulher estão a sair das suas casas durante a noite para ir tratar do sogro, da sogra, porque estão acamados, estão dependentes de seja e não tiveram a capacidade de tomar uma decisão naquele momento por saber que havia algo novo no mercado. E não tiveram essa capacidade. O que é que acontece? No futuro serão os filhos a ter que, naturalmente, prescindir dos seus sonhos para tomar conta dos pais, porque os pais não têm capacidade financeira para quê? Para contratar uma empregada de limpeza, não têm capacidade financeira para contratar uma enfermeira que possa estar com a pessoa que está acamada, e garanto-vos que todas as pessoas que já passaram por situações acamadas, tudo o que dizem é que é muito difícil estar dependente dos outros, porque é não só a dificuldade da doença, mas também passa-se a outra situação, que é que tudo o que nós construímos ao longo da nossa vida, vemos que é, eu chamo isso a doença da carteira, em que é muito difícil, é que nós construímos, e agora, porque não tivemos a capacidade de tomar uma decisão em vida, porquê? Porque não demos a oportunidade a certos consultores, mas aqueles consultores não tiveram a capacidade de me apresentar algo que pudesse ser assim. Isto realmente não há outra forma. Eu tenho que ter isto, até porque este algo não representa mais do que 3% do agregado familiar de um casal.
E por vezes, quando nós fazemos uma análise aos seguros que as pessoas todas têm, todos temos seguros, as pessoas ficam surpreendidas que o dinheiro que gastam nos seguros, fazendo uma reestruturação no grupo ADS com as soluções todas que nós temos, só o que poupam já permitiria ter uma solução, ou seja, pôr esforço para aquilo que é a real necessidade deles. Porque as pessoas hoje têm um produto para uma situação, não têm para outra. Têm uma situação B, não têm a situação A. E aqui reside o problema principal em que todas as pessoas não têm um seguro de vida porque todos nós nos preocupamos connosco em vida. Algumas pessoas preocupam com os filhos depois de morrer, ou até com a mulher que não trabalha e com a dívida que possam deixar, mas a experiência ao longo de 15 anos, de tudo que as pessoas todas que eu já ouvi, todos têm uma preocupação que é se amanhã ser um peso para a sua família. Sim, a proteção em vida é absolutamente fundamental. Aliás, pronto, como a ADS Seguros realmente sempre tem entendido que acreditamos que garantir a proteção das famílias é uma prioridade e, portanto, durante estes últimos 15 anos realmente temos focado um pouco nisso, mais até na proteção das famílias do que dos bens reais. Mas pronto, nada como ouvir especialistas que estão no terreno há 15 anos, que no dia-a-dia trabalham com, portanto, centenas e centenas de clientes, conhecem a realidade e, portanto, agradeço mais uma vez a vossa vinda a este podcast, que ainda fizeram uma deslocaçãozinha, portanto vieram da Ilha Terceira, nos Açores, aqui a Lisboa, para podermos fazer este programa e, portanto, muito agradeço a vossa disponibilidade. Fico satisfeito pelo trabalho, enfim, que têm conseguido fazer. Os muitos clientes que têm certamente também estarão muito satisfeitos e, portanto, e vos recomendam. E, portanto, agradeço a vossa presença. E ficamos por aqui hoje neste podcast, que eu acho que foi muito interessante e muito esclarecedor, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado nós. Não perca todas as semanas as conversas que lhe permitem boas decisões nas redes sociais do Grupo DS. Veja o programa Boas Decisões aos sábados às 12 na TVI. Até para a semana.